Você sabia que no Brasil tem quase 8 milhões de pessoas à procura de emprego? Para os especialistas, a causa disso, claro, é a crise econômica que o país tem enfrentado nos últimos tempos. Só para você ter uma ideia, nos primeiros meses de 2015, várias empresas multinacionais já fizeram demissões em massa para cortar os gastos. No entanto, acredite, tem muitas vagas de emprego no Brasil que ainda não foram preenchidas simplesmente porque falta mão de obra qualificada. É o que explica a psicóloga Michele Godinho, que trabalha numa empresa de recursos humanos. Não é tão fácil preencher a vaga, né? Porque tem a questão da qualificação dos candidatos e também da experiência, né? Existem empresas que fazem essa exigência de acordo com o cargo que elas estão disponibilizando. Então, às vezes, a gente não encontra essas duas questões no mesmo candidato, essas duas características, né? No mesmo candidato. E ainda tem o fator comportamental, que hoje em dia também deixa muito a desejar, né, que é a questão do comprometimento, da postura que o candidato apresenta. Então, essas coisas também fazem parte, às vezes a gente deixa de conseguir fechar a vaga por não ter encontrado alguém com esses predicados. E aqui vai uma dica importante: não adianta dar informações falsas no currículo. Isso porque o recrutamento de trabalhadores tem passado cada vez mais por um processo rigoroso de seleção. Triagem de currículos, né? Triagem e seleção de currículos. Após esse processo, a gente chama algumas pessoas, uma amostra de candidatos, para participar do processo seletivo. Depois dessa apresentação, né, da vaga que a gente tem, da empresa nossa cliente, aí a pessoa vai participar de vários testes, né? São testes psicológicos, são provas situacionais, tem a análise psicossocial, né? Essa parte ela engloba tirar referências, né, daquele candidato no mercado e, de repente, até checagem em redes sociais e tudo. Após esse processo, o candidato é submetido por uma entrevista, né, com o psicólogo, e a gente encaminha uma amostra, normalmente de 3 candidatos para a empresa. Para os recrutadores, os candidatos a uma vaga de emprego precisam estar atentos às exigências do mercado. E para orientar você sobre qual perfil profissional as empresas querem, o Emprego e Profissão vai entrevistar alguém que entende do assunto. Não é mesmo, Cintia Araújo? É isso mesmo, Liliane. Eu estou aqui com a Cristiane Diniz, que já é parceira aqui do Emprego e Profissão. Tudo bom, Tudo Cristiane? bem, Cíntia, muito obrigada. Ela é consultora em desenvolvimento humano e organizacional. Cristiane, a frase "tem vaga, mas falta mão de obra qualificada" é válida aqui no Maranhão? Eu diria, Cíntia, que ela é válida para Maranhão e Brasil, né? Infelizmente, esse é um grande problema que todos que trabalhamos com a área de gestão de pessoas, especificamente em recrutamento e seleção, a gente enfrenta todos os dias, por diversos motivos. O principal deles, a questão atitudinal, né? Você sabe que nessa era da informação não há mais espaço para as pessoas dizerem que não tem tempo para se qualificar. Ou de buscar entender o que o mercado está dizendo de necessidade. Então, é comum a gente encontrar no mercado pessoas que terminaram o ensino médio ou qualquer curso técnico, mas que nunca tiveram a oportunidade de perceber o que o mercado exige. Em outro aspecto, os próprios cursos, quando vão se estruturar, há uma pouca interação destes cursos, né, de quem idealizou, com as empresas. Ou seja, aquela conversa daquilo que eu estou, do produto que eu estou lançando no mercado, se ele vai ter aceitação, né? Porque não se concebe em nenhum momento algo que eu vou vender, eu não perguntar para o meu cliente se é aquilo que ele quer, dentro da especificação que ele quer. Então, isso aí você observa a nível de Brasil. Eu lembro que no ano de 98, quando eu fiz uma monografia, eu já trabalhei como problematização, a formação profissional e o mercado globalizado. A grande dificuldade desse casamento. Então, existem as vagas, mas não existem os profissionais ajustados a essa necessidade. E eu diria que não é só por qualificação, mas por atitudes mesmo. As pessoas estão muito na passividade. Então, essa realidade, eu diria que não é só a nível de Maranhão, mas a nível de Brasil, dentro da nossa realidade, dentro do nosso território nacional. Então, existe muita oportunidade de melhoria nesse contexto. Investir no treinamento interno não seria uma alternativa para driblar essa falta de profissionais qualificados?
Muito bem, sim, claramente. E a empresa que trabalha de forma estratégica, ela tem que enxergar isso. Porque não adianta você dizer que não está encontrando esse profissional, você também tem que fazer a sua parte. Então, frente ao cargo que está delineado, com as suas necessidades, com os seus requisitos, a empresa ela precisa estabelecer o seu plano e o seu programa de treinamento. Então, a partir daí, definir quais são as necessidades que os cargos têm e enxergar nas pessoas, a partir das suas avaliações de desempenho, as lacunas que estão sendo deixadas e supri-las a partir do treinamento interno. Hoje também uma grande alternativa para aquele profissional que está chegando nas empresas, que inclusive é muito bom, porque é um terreninho muito fértil para você jogar os conhecimentos, é você trabalhar o programa de trainee, onde você trabalha desde a integração desse colaborador ao ambiente organizacional, dar a oportunidade dele passar por todas as áreas da empresa, e aí você começa a enxergar as fragilidades, os pontos fortes. Então, assim, é importantíssimo que a empresa indique ou perceba essa estratégia de capacitar, de investir no desenvolvimento do seu capital intelectual. É uma grande saída, sim. Outra coisa, para aqueles jovens, nós falamos aqui dos jovens do ensino médio, né? Mas vale também para os universitários, que hoje o mercado não basta ter só a graduação, tem que ter um pouco de experiência, né? Você chega lá no próprio Cine, exige 6 meses de experiência, 1 ano de experiência. Como é que eu faço se eu não tenho experiência para entrar no mercado de trabalho, seja eu do ensino médio ou graduado? Então, assim, para o jovem, eu diria que no momento que ele entra para fazer um curso, o período que ele tem dedicado ao estágio é algo que ele deve investir fortemente. Eu costumo dizer que o programa de estágio nas empresas é uma fonte valiosíssima de recrutamento, porque você começa a perceber aquele candidato, possível candidato que está ali em busca de aprendizagem, com uma postura da busca do conhecimento e percebe já a empresa como um todo, isso participa e isso dá a oportunidade dele também interagir. Então, assim, este jovem que chega sem o conhecimento, a empresa ela tem que ver como sendo assim aquela folhinha branca que ele vai lá dar todo o desenho estabelecido que a empresa quer, né, com as suas necessidades. E então, delineia um plano e um programa de capacitação para esse profissional. Então, acaba ajustando mais. E você percebe que o profissional, quando está nessa condição, a carreira dele tem uma velocidade muito maior. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Agradeço mesmo imensamente essa oportunidade e espero que a gente possa se encontrar em breve. E eu espero você. Até segunda.